Bora lá, galerinha! Países que podem surgir nos próximos anos, parte 2 do canal do DGP Mundo, gente. A segunda parte do nosso vídeo aí, que eu trouxe semana passada aí de países que podem surgir. Vocês sabem aí, cara, eu sou um cara bastante cético quanto a surgimentos de novos países. Acho que é difícil, querendo ou não, você conseguir criar um país novo, assim, ah, das formas que aparecem geralmente nesses vídeos, né, cara, que é com plebiscitos e coisas assim. A gente sabe que deveria ser assim, né, a livre, não sei o que, dos povos lá e tal, mas a gente sabe que infelizmente não é assim que funciona o mundo. Então eu vejo com muita ceticidade esse tipo de vídeo, coisa assim, e acho interessante, mas acho interessante de se pensar, de se conversar sobre os assuntos e como são vídeos mais antigos, eu gosto de ver se... Claro, eu acho que não teve nenhum país que surgiu nos últimos 7 anos, né, faz 7 anos que esse vídeo saiu, não tem nenhum país tão recente assim, né, cara, ah, alguns falarão o Kosovo aí, mas eu não vou nem falar minha opinião aí, que acho que vocês já sabem, né? Enfim, gente, vamos ver quais são as ideias de países que ele vai colocar nesse vídeo, e que eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho mais provável, na verdade, sendo sincero aí, cara, no futuro a gente vê menos países do que mais, sendo sincero, sabia? É, com essas coisas acontecendo no mundo aí, né, cara? Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia, eu não duvido nada, né, cara, de essas coisas continuarem avançando aí. Enfim, quem sabe, né, cara, como vai ser o mundo daqui pra frente. Mas espero que seja pacífico. Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscrevam. Se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Link do nosso servidor Discord também tá na descrição. Se quiser fazer parte, tô sempre lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora, se meter nesse vídeo, que eu tô bastante curioso. Bora! Olá, sejam bem-vindos ao canal Opa! e essa é a parte 2 do vídeo Países que podem surgir nos próximos anos. Se você Yes! quiser assistir a parte 1, você pode clicar Já nos cards aí vimos! do lado. E eu também fiz um vídeo especificamente com os movimentos do Brasil, Já então você trouxe pode também, conferir legal, legal. aí 2 vídeos que já estão aqui no canal. Se você não viu a reação aí, mano, assista que foram super legais aí. Foi também. bem interessante de fazer. Canadá? Começando com Quebec. Ah, Quebec ok. é uma Nossa, das fazia tempo que eu não ouvia províncias do falar disso. Canadá. Porém, a sua particularidade é que na região Língua. a maior parte da população fala francês e não inglês como Aliás, o a resto. bandeira do Quebec é uma que ganharia pontos aí, né, cara? É uma mistura da bandeira, sei lá, do Reino Unido, né, cara? Do Reino Unido não, da Inglaterra mesmo. Com as cores. Não, não são com as cores reversas, que não é vermelho, né? Mas com os lírios franceses, olha só. Do país. Por isso o Canadá tem duas línguas É uma oficiais. bela Como a bandeira. colonização na região foi de povos diferentes, a cultura de lá é diferente do resto do país também. Alguns Sei não, movimentos hein, cara. aconteceram no passado, mas Sei a não, hein? independência Será? nunca foi para frente. Vale lembrar que uma independência do Quebec não seria tão difícil como em outros países, pois existe uma lei chamada Declare Act, criada justamente por causa dos movimentos de secessão que estavam acontecendo no Quebec. E essa lei basicamente Caraca. permite que uma província seja independente, contanto que certa quantidade da população vote para que isso aconteça. Lembrando que não são citados quanto por cento da população seriam necessários, talvez Só 50. que aí vai acontecer igual aconteceu lá no Pará, né? No Carajós e Tapajás, né, cara? Tapajás não, Tapajós. No Tapajós e Carajás lá, que aconteceu aquela parada absurda lá, né, cara? Que foi no Pará fazendo uma votação pra emancipação desses territórios do estado, né? Fazer 3 estados diferentes, onde hoje é o território do Pará. Em vez de você votar apenas aonde é, por exemplo, a população lá da região do Carajás, Carajós. Ai, desculpa, gente. Quem foi do Pará, quem for do Carajós aí, cara. Do Tapajós. Tapajós eu sei que é esse Tapajós. Quem foi aí do Tapajós, mano. Tipo assim. Por que os caras queriam um estado? Porque, cara, se viam ali que o Pará, né? O governo do Pará não ajudava a população ali, não era bem reconhecido. Mesmo ideia que se passou para a criação de Mato Grosso do Sul e do Tocantins, né, cara? O território de Goiás e do Mato Grosso eram muito grandes, então o governo não conseguia dar conta de todo aquele território. Certas partes que se sentiam muito abandonadas, né, cara? Não dá pra negar, né, cara? Eu acredito que essas separações fizeram bem para essas partes do território. E deixa nos comentários, eu acho que quem vive hoje no Tocantins certamente vive melhor do que quando era parte de Goiás, né, cara? Eu acho que você tem estados do Brasil que são realmente muito grandes, né, cara? Que poderiam aí ser divididos e fazerem estados um pouco menores, mas bem administrados, assim, desse ponto de vista. Deixa a opinião de vocês, gostaria de ler sobre isso, inclusive. Mas. Aliás, seria legal um vídeo sobre estados que podem surgir no Brasil, né? Se alguém souber, deixa nos comentários. Voltando. É... Aliás, seria legal um vídeo sobre estados que podem surgir no Brasil, né? Se alguém souber, deixa nos comentários. Voltando. É... Aliás, seria legal um vídeo sobre estados que podem surgir no Brasil, né? Se alguém souber, deixa nos comentários. Voltando. É...
fizeram um plebiscito, só que deixaram o estado inteiro votar, né, cara? Não faz o menor sentido isso. Daí, claro, toda a população lá da parte do Pará votou, da parte que continuaria sendo Pará, votou pra região do Tapajós continuar sendo parte do Pará, sabe? Um bagulho ridículo, né, cara? Não faz o menor sentido isso. Mas deveria se deixar só o povo daquela decidir por si próprio, né, cara? Não faz o menor sentido. Tipo assim, nossa, qual que é a lógica disso, né? Vai entender, mano. 50, talvez 80 ou mais. Enfim, mas a região até então não tem tantos motivos para se separar. Economicamente falando, ela é bem parecida com as outras regiões, e sobre a cultura, algumas pessoas usam esse argumento, mas não é a maioria da população, e ela não está ameaçada ou nada do tipo. Então, pode acontecer se alguma coisa mudar nos próximos anos. Essa ideia do Quebec aí eu acho muito difícil, não vejo esse movimento, não vejo essa ideia. Me parece muito mais as pessoas de fora do Canadá olhem lá e falam, ó, tem uma região ali que não fala inglês, né? Talvez ela queira se tornar independente do que de fato as pessoas de lá queiram essa independência, né? Não vejo isso acontecendo. África. Somalilândia. A Somalilândia é um com o território, é um país não reconhecido, né? Apareceu nos vídeos que a gente trouxe sobre países não reconhecidos. Foi a Somália britânica. E logo depois do fim das colonizações... Inclusive, eu achava que o país Somalilândia de fato, tipo, é que assim, ele de fato existe, né? Ele não é reconhecido. Ela se uniu com a Somália italiana, formando a Somália unificada. E como aconteceu com vários outros países africanos, o que mais houve depois disso foram golpes de estados, guerras civis, guerras entre clãs e tribos diferentes. Então, em 18 de maio de 1991, essa parte da Somália declarou independência. Porém, até hoje, quase 26 anos depois, ela não foi reconhecida internacionalmente como um país, se tornando um país de fato. Ou seja, ele se declarou independente, porém ninguém reconheceu. Isso aqui é aquilo, né, cara? Esse conceito também de ser reconhecido um país para ele ser de fato um país, por mais que o Kosovo não seja um país porque ele simplesmente não é reconhecido, né? Então, nesse ponto, nessa ideia que eu ia até falar, eu teria que reconhecer o Kosovo como um país, no que eu vou falar agora, porque, tipo assim, é um conceito moderno, né? Você voltar lá na época lá do Egito Antigo, você não precisava lá os sumérios reconhecerem que o Egito existia pro Egito ser um país, tá ligado? Não, tá ligado? De fato, isso não importa. O que importa é você ter a própria autonomia, você poder se comandar de forma independente. Eu acho que isso que de fato se torna um país, né, cara? Enfim, então eles estão na luta. Porém, quem sabe nos próximos anos eles consigam ser reconhecidos. Ok. Iraque. As fronteiras do Iraque foram criadas pelo Império Britânico, forçando pessoas de diferentes grupos a conviverem juntas. E eles ficaram assim por algum tempo, principalmente pelo comando do ditador Saddam Hussein. Certeza que você já ouviu falar sobre esse cara alguma vez na TV. Isso aqui é uma parada, né, cara? Isso aqui aí é uma parada que também eu não consigo entender. Quando os britânicos tomaram todo esse território, basicamente, ali, no fim da Primeira Guerra Mundial, se tinha a ideia, não no Iraque, né, que o Iraque não é bem Arábia ainda, Arábia é mais pra baixo, né, Iraque seria a região ali, entre aspas, da Síria, não sei dizer, da Mesopotâmia, né, na verdade, a região da Mesopotâmia, né, totalmente, na real, né, região da Mesopotâmia, aquela histórica da Babilônia e tal, né, mas, e Uruk, inclusive, terras do Ienacer, né, mas, existia a promessa de que iam fazer um país Arábia, né? Um país todo unificado da Arábia. Só que, por exemplo, vocês acham que esse país, se tivesse sido criado, ele teria continuado com um território totalmente unido? Ele provavelmente teria sido, de toda forma, se ramificado ali em outros países, né, cara? Enfim. Após a sua morte, o país que o Iraque tenha acontecido alguma coisa assim, né? Criaram um país que é toda a Mesopotâmia, né, cara? Enfim. Basicamente, 3 grupos. Como o país Síria, que é toda a Síria também. Regiões diferentes. Os sunitas, os xiitas e os curdos. Sem falar do Estado Islâmico, que tem bastante influência na região. Quando essa guerra acabar, é provável que eles se tornem países diferentes, apesar de que a situação no Iraque é bem mais profunda e complexa do que isso. Mas não vamos entrar em mais detalhes nesse vídeo. Os sunitas e xiitas aí, pra quem não manja muito, são basicamente ramificações do Islã aí que brigam entre si por
convicções aí de quem seguiu, que iniciaram lá no tempo de Maomé ainda, de quem seguiu o genro de Maomé, o outro era acho que o irmão, não sei, mano. Mas basicamente, se você quiser fazer uma comparação, é basicamente o que acontecia na Europa, lá na época da Reforma Protestante, onde você teve países se formando porque países eram católicos e outros protestantes, por exemplo a Irlanda, né, cara? Que separou entre Irlanda do Norte e Irlanda normal, que eu não sei qual é qual católica e qual é protestante. Enfim, Irlanda normal, né? Acho que esse não é o nome da Irlanda. Mas. é, Enfim, né, cara? De toda forma, eu acho bizarro. Numa mesma religião, os caras quiserem separar um território por causa de religião, né, cara? Eu sei que faz todo sentido histórico desse ponto de vista, assim. Eu sei que essas coisas acontecem. Não tô negando que essas coisas acontecem. Só acho que, tipo assim. Que bizarro, né, cara? Se parar pra pensar. Os caras são da mesma religião e estão brigando pra dividir um país, né, cara? Tipo, estranho. Mesmo que não fosse da mesma religião, né? Vai entender, né, cara? Mas na Líbia? Líbia. A situação da Líbia é bem parecida com a do Iraque. As fronteiras foram criadas artificialmente pela Itália, que foi o país que a colonizou, forçando povos diferentes a conviverem no mesmo país. E quando o ditador Muammar Gaddafi, que ficou no poder por mais de 40 anos, foi morto Caraca! em 2011 durante uma guerra 40 civil anos, entre os caramba. rebeldes e os apoiadores do governo de Gaddafi, algo similar ao que está acontecendo hoje na Síria, Tristeza, né, cara? a união do país ficou Eu sei ainda... que a situação do. Acho que a Argélia, se não me engano, tem a maior. Eu posso estar errado, mas eu acredito que a Argélia tem o maior IDH da África, então eu imagino que seja um país que. Não sei se tem o maior, mas tem um dos maiores IDHs da África. Seja um país. É um país aí que acho que tá indo bem. O Egito me parece que tá indo bem nos últimos anos também, tá melhorando sua economia e tal, né, cara? Tô vendo coisas legais saindo dali. Mas é muito triste, né? Um país como a Líbia, como tem a Tunísia, também não sei qual é a situação do Marrocos, né, cara? Países aí, cara, que são, assim, super históricos, super antigos aí, né, cara? E que vivem aí muitas vezes numa pobreza, numa situação terrível aí, né, cara? É uma tristeza, né? Uma região do norte da África sempre foi uma região aí tão rica, né, cara? Região de Cartago, né? mais Desses grandes impérios, fragilizada. O Egito, né, país é cara? historicamente dividido em 3 regiões: a Tripolitânia, Cirenaica e Fazânia. E desde 2014, o país está em uma nova guerra civil. Provavelmente no fim das contas, ele acabará sendo dividido em 3, ou essa guerra continuará eternamente. Cara, espero que não, cara. Porque você pega um país, por exemplo, como esse aqui na Líbia, cara, você vai criar aqui 3 territórios. Você vai criar, por exemplo, esse Fazão, Cirenaica, Tripolitânia, até tudo bem. Agora você criar um país chamado Fezão. Olha onde ficaria esse país aqui no mapa, né, cara? Olha isso, cara. Me desculpa, gente. Qual que eu entendo o posicionamento dos povos, coisas assim, mas é como os outros países aqui do centro da África, né, cara? Até por isso, a República, acho que seja a República Centro-Africana, esse daqui, cara, tem esse saída aqui pro mar, porque, cara, é quase impossível você tornar um país sem acesso ao mar rico, né, cara? Você prosperar, ainda mais olha a situação, cara, onde fica esse país fazendo, tipo, pra que brigar, né, gente? Fazem as pazes aí, cara, fazem as pazes aí, um país tão interessante aí, né, cara? Olha o tamanho desse território, olha a posição geográfica dele, né, cara? Tem tudo pra prosperar, né? Vai entender, cara. Com certeza recursos minerais também. Califórnia. O movimento está sendo chamado de Calexit. Esse movimento Calexit. ganhou bastante força recentemente com a vitória de Donald Trump. A região da Califórnia é uma das regiões vídeo atemporal? Que parada é essa, né, cara? Que doideira, né? Ok. que mais apoiam os democratas, o partido da Hillary. Exatamente, aconteceu a mesma E coisa muitos agora, né? deles não gostaram dos resultados da votação. Ué, mas tá errado a seleção aqui, porque o Trump ganhou. Como é que ele tá só com 215 delegados? O grupo conhecido como Yes California registrou oficialmente sua iniciativa e estão prevendo que uma votação acontecerá em março de 2019. Nossa, Ainda há muita como é interessante ver no mundo onde a Califórnia já é independente em 2024, né? coisa a acontecer. A proposta precisa passar por uma votação popular e recolher no mínimo 500 mil assinaturas e depois ser aprovada pelo Estado, sem falar da barreira da Constituição americana que impede ser aprovada pelo Estado. Spoiler, não vai acontecer. que o Estado seja independente, pois ele é parte inseparável dos Estados Unidos da América.
Os argumentos oficiais do grupo são aqueles mesmos argumentos. Que o estado da Califórnia sozinho seria a sexta maior economia do mundo, pagam mais impostos ao Eu governo acho que é federal assim, do cara. que É o seguinte, cara. Você tem que saber perder, cara. É como aqui no sul, os 3 estados aqui do sul, por exemplo, votaram 100% aí no Bolsonaro e perdeu pro Lula, cara. E você não pode ali querer, pô, você parar o sul do país porque não aceita o Lula como presidente. Então é a mesma coisa lá, não aceita o Trump como presidente, então você parar a Califórnia. Tipo, você tem que saber perder, né, cara? Isso que é uma democracia, né? É a vontade da maioria, né, cara? Bem que nos Estados Unidos não é bem da maioria, né? Muitas vezes. recebem Não em foi nessa retorno época, em e 2017 que a não foi, né? região é A Hillary recebeu mais votos do que o Trump, né? Só que o Trump ganhou nos delegados, né? Enfim, vai entender esse sistema, né? culturalmente diferente do resto do país. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas foi um movimento bem interessante porque foi muito de repente. Assim, óbvio que já tinha a ideia, mas só porque o Trump se elegeu, esse movimento boom, explodiu. Enfim. Cara, isso nunca vai acontecer. Até o do Texas, você poderia dizer que é um movimento mais forte, que o Texas de fato já foi um país independente, por assim dizer, né? Se declarou a independência do México e depois se juntou aos Estados Unidos. Mas isso nunca vai acontecer, né, gente? O território dos Estados Unidos, como a gente conhece hoje, é praticamente indivisível aí, né, cara? Você consegue imaginar a Califórnia conseguindo se tornar independente de fato? É óbvio que não, né, cara? Os caras nunca iam deixar isso acontecer lá nos Estados Unidos. Impossível. Havaí? Ok, Havaí já é um pouquinho mais interessante, Havaí. talvez, cara. Havaí é um dos 50 estados dos Estados Unidos, porém ele é uma ilha que nem ao menos está ligada ao continente. Muitos havaianos querem a independência, pois alegam que os Estados Unidos anexaram ilegalmente esse território, De fato, né? Óbvio. violando Isso tratados com e leis certeza, né? internacionais. E Inclusive, não foi o último rei, né? Mas os reis lá da. Tinha um rei chamado Kamehameha, né? No Havaí. Não foi o último rei, que eu acho que o. Acho não, eu tenho certeza que o último rei do Havaí foi uma rainha, né? atualmente Então. suprime suas Não manifestações lembro o nome dela. culturais e Era prejudica o meio ambiente algum nome muito local. doido. Alguns ainda falam que os norte-americanos destroem a sua cultura Olha lá, e Kamehameha ameaçam a II, muito segurança do doido, né? povo havaiano por causa das bases militares que existem nesse lugar. Outros movimentos Esse é o ponto. separatistas famosos nos Estados Unidos são o do Alasca e o do Texas. Então é isso, galera. Mas assim, gente. Do Havaí talvez tenha alguma força. Do Alasca não, né? Até porque nem tem muita população lá no Alasca pra fazer isso. Mas do Havaí, como é uma cultura muito diferente, tal, até poderia ganhar uma força, cara. Mas é difícil, cara, porque é uma posição estratégica, é uma posição ali com bases há muito tempo, Pearl Harbor, né, cara? Então é um lugar, assim, que dificilmente vai se perder. O que pode acontecer com ele é acontecer como outros territórios que foram tomados pelos Estados Unidos e do Japão ao fim da Segunda Guerra Mundial, que ficavam aqui, essas ilhas da Micronésia e tal, que tem aí, Guam, esse monte de países, estados confederados, não, federados da Micronésia, sei lá. Todos esses países aí são todos países aí que são territórios aí que foram tomados pelo Japão e depois foram tomados pelos Estados Unidos, e que são basicamente hoje em dia são países, mas são países ali com base nos Estados Unidos, são países, entre aspas, independentes, né, gente? Que são independentes, mas que são independentes dependentes. Enfim. Galera, espero que vocês tenham Não sei, gostado. cara. Não Acho, se acho esqueça de se muito inscrever no canal, impossível, muito mas. importante. Acho muito impossível, não. Acho muito improvável, mas não é impossível. Aqui né? embaixo, ó. E também ativa o sininho chato aí, porque senão o YouTube não notifica. Factos. Não se esqueçam de deixar sua opinião sobre o vídeo e deixar algum assunto que vocês gostariam de ver. Eu estou pensando em fazer um vídeo também sobre como seria os países se eles fossem juntos. Por exemplo, uma união da América do Sul Interessante, hein? ou uma união da África. Enfim, acho que seria um assunto bem interessante e alguns de vocês já haviam falado sobre isso nos vídeos passados. Então, deixe sua opinião, o que você acha que aconteceria se a América do Sul fosse unificada hoje? Gostaria que eu trazesse esse vídeo no meio da próxima semana? Seria legal, eu vi que ele tem esse Se vídeo. você mesmo. gostaria que isso acontecesse, enfim. Enfim, deixe sua opinião que talvez ela possa aparecer no vídeo, sabe? Também não escreve um textão, velho. Que textão é foda. Ninguém gosta de Eu textão. gosto de textões, eu gosto. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro quando a galera Fui. manda um textão. Enfim, gente. Muito interessante o vídeo. Eu acho que desses países aqui, o mais provável de se rolar é o da Somalilândia mesmo. Parece um movimento mais forte. E os outros aqui acho bem difíceis, né, cara? Esses do Iraque, da Líbia, talvez. Mas Estados Unidos, muito difícil, né, cara? Beirando impossível.
Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.